Terapia neo-reichiana, terapia reichiana. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre William Reich. William Reich foi um discípulo do Freud, Sigmund Freud. O Freud ele desenvolveu todo um estudo de desenvolvimento da personalidade, um estudo que ele é aceito de uma forma geral pelos psicoterapeutas. Ele fez um estudo assim bem interessante sobre os processos de desenvolvimento. Além desse estudo de desenvolvimento da personalidade, o, o Freud ele também desenvolveu uma técnica que ele dá o nome de técnica psicanalítica, psicanálise. Então, a psicanálise também é uma das técnicas desenvolvidas pelo Freud. Não é a única técnica em psicoterapia, mas é uma das técnicas que existem. O Freud ele se sentava atrás do paciente, não deixava o paciente vê-lo, e o paciente ia olhando para o teto, às vezes fechava os olhos, ia falando coisas que ele vinham à mente dele, contava sobre os sonhos que ele tinha, o Freud fazia uma interpretação desses sonhos, e com isso Freud ia resgatando processos inconscientes da pessoa, ia trazendo do inconsciente para o pré-consciente, e assim ele ia fazendo a sua análise. E o William Reich foi um dos discípulos, um dos alunos do Freud. E o Freud dizia que ele ia herdar a sociedade psicanalítica quando ele morresse, né? Mas o William Reich começou a discordar um pouco sobre o Freud. Freud escreveu que existia uma pulsão de morte no ser humano, uma busca pela morte, e desenvolveu todo um estudo sobre isso. E o William Reich escreveu que não, o ser humano nasceu para dar certo. Se ele estava buscando a morte, é que existia um processo doentio dentro dele. Bem interessante a visão dos dois. E com isso, Freud expulsa o William Reich da sociedade psicanalítica. E aí Freud pega a teoria, toda a teoria o Reich pega toda a teoria do Freud e vai estudar sobre um outro aspecto. Ele tira o paciente do divã que está deitado e coloca o paciente em pé. E aí ele começa a questionar sobre esses problemas que o paciente está tendo e começa a estudar como é que foi todo o processo de desenvolvimento da personalidade desse paciente. Ele começou a perceber, através dos estudos dele, que todos os traumas psicológicos, eles criam tensões nervosas. Essas tensões nervosas, elas contraem a musculatura do corpo. Quando existe a contração da musculatura, existe o processo da formação dos ossos com essa musculatura contraída. Então, ele começou a perceber, dentro dos estudos dele, que todos os traumas que as pessoas tinham, elas somatizavam no corpo delas. Então, pelo corpo das pessoas, ele conseguia saber se a pessoa tinha uma fixação, um trauma na oralidade, ele conseguia saber que tipo de trauma que essa pessoa tinha nessa oralidade. Oralidade é muito a relação que a criança tem com a mãe, tá? É a primeira fase de desenvolvimento. Ele começou a estudar os traumas que também a criança possivelmente tinha com os pais. Por exemplo, tá? Um pai presente é um pai que ensina a criança a caminhar, então ele dá as mãos para a criança e a criança vai caminhando, de gatinhar ela já começa a se apoiar na mão do pai. E com isso ela não desenvolve tensões na coluna dela. Quando esse pai não está presente, a mãe está fazendo comida, estava lavando roupa ou estava trabalhando com alguma coisa, enfim, né? O pai é quem tem essa missão de levar a criança para o mundo, né? Tanto é que depois que a criança começa
acaba o processo de amamentação dela e ela está aprendendo a caminhar, a mãe para a criança passa a não ter muita importância. Tá? Não estou falando que a mãe não tem importância, estou falando para a criança. O pai chega a uma festa, porque o pai vai brincar, o pai leva para jogar bola, o pai leva para fazer as coisas. Então, um pai presente é um pai que está ensinando esta criança a andar e caminhar pela vida. E dentro dessa relação que essa criança tem com esse pai, desse apoio físico, dessa energia com o pai, a criança não vai desenvolvendo tensões musculares na sua coluna. Consequentemente, na vida adulta, ela não vai ter problemas de coluna, como uma pessoa que teve o pai ausente. Quando eu estou falando isso, tem várias intercorrências aí. Às vezes o pai tem que trabalhar 12, 14 horas para sustentar a família. Então, tudo que a gente vai vivenciar, mesmo que não seja de responsabilidade intencional do pai, da mãe, ou dos tutores da gente, isso vai refletir no nosso processo de desenvolvimento psicológico e no nosso processo corporal. A confiança básica, ela se dá com a mãe, dentro do processo de nascimento, um colo que é acolhedor, é carinhoso, é afetivo, uma mãe que olha para o bebê, que dá de amamentar, que alimenta o bebê com carinho e com afeto, esse bebê vai sentir essa energia. Por outro lado, se a mãe está vivendo algum problema, uma depressão, uma angústia, está passando por alguma perda, ela está dando de mamar para o bebê e está pensando no problema que ela está vivendo. Então, muitas vezes, o batimento cardíaco não está legal, está alterado, o calor da pele não tá uma pele quente, não está um colo acolhedor. Muitas vezes porque a mãe está passando por problemas também. Né? Então, essa segurança que a criança vai sentir para o colo é a segurança que ela vai levar para a vida. Essa segurança que a criança vai ter com esse pai é a segurança que ela vai ter para a vida. Então, um pai que é presente, que ensinou a criança a caminhar, que levou a criança para a escola, que falou, olha, filho, daqui, quando acabar a escola, fica tranquilo, eu vou estar aqui para te pegar. A criança vai desenvolvendo essa confiança no mundo. E o pai presente, ele vai acompanhando a criança até ela escolher um outro curso, escolher uma faculdade, uma universidade. Ele vai encaminhar essa criança não segundo os interesses ou as idealizações que ele tem. Ah, eu sou médico, eu quero que o meu filho seja médico. Eu sou advogado, eu quero que o meu filho seja advogado. Não. Esse bom pai, ele percebe a criança. Ele faz com que a criança encontre o lugar dela no mundo. Essa é uma das funções do pai, dentro de uma relação de confiança. Então, um bom pai, quando a criança erra, ele não vai criticar, ele vai falar, filho, a gente erra, é normal a gente errar, fica tranquilo. Um dos jeitos que a gente tem de aprender na vida é errando. Com esse erro que você cometeu, você vai ver. Agora você não comete mais esse erro. Então ele dá essa confiança na vida. E o William Reich estudava esse processo. Os processos e as tensões musculares e como se desenvolvia o corpo a partir desse processo. Eu vou dar um exemplo assim. Isso é muito comum, a gente vê, e eu não estou fazendo nenhuma análise, eu só estou generalizando. Tá? Uma menina que está com 12, 13 anos e começa a se desenvolver os seios. Quando ela tem os pais presentes, um pai que positivo, uma mãe que positiva, filha, como você está ficando bonita, você está virando uma mulher, nossa, que bonita você está. Essa menina, ela vai querer mostrar o corpo, ela vai querer mostrar os seios. Instintivamente ela vai estufar o peito. Um pai e uma mãe que tem problemas com a sexualidade, eles vão já ter problema desde a infância com essa sexualidade. E quando a menina está nascendo os seios, o que ela vai fazer? Ela vai esconder os seios.
E muito provavelmente o pai, que tem problema, ele vai se afastar, inclusive, dessa menina que está virando uma mulher, por dificuldades que ele tem com essa sexualidade. Por isso que é muito importante a gente estar trabalhando as nossas questões. Quando você trabalha as suas questões, você está as suas questões em terapia, tá? A gente não trabalha contando as coisas para um amigo, para um conhecido, para o padre, para o pastor, ele não estuda essas coisas. Então, o processo de terapia é para você ressignificar a vida, ressignificar as coisas, trabalhar com os teus traumas que tiveram bloqueios lá atrás e você caminhar e melhorar, superar esses traumas e superar essas tensões musculares que viraram tensões nervosas, tensões psíquicas. Então, quando você está trabalhando com você está trabalhando com a tua hereditariedade. Você está dando um ensinamento melhor para os teus filhos. Uma compreensão melhor, uma visão de vida, um processo de segurança melhor. E o William Reich estudava tudo isso. Então ele trouxe o paciente que estava deitado e ele colocou o paciente em pé. E aí ele trabalhava com o corpo e trabalhava com esse lado mais cognitivo, intelectivo da gente, para alterar essas percepções. E dentro do processo de terapia, ele provocava muitas vezes essas situações. Ele colocava a pessoa numa situação de desconforto para ele perceber esse trauma que ele tinha, o quanto era importante ele sair disso. Né? Então, assim, o William Reich, ele documentou parte do trabalho dele mais de uma forma filosófica, ele escreveu vários livros, mas todo o processo de desenvolvimento técnico ele só ensinava para os alunos que faziam terapia com ele. Porque ele acreditava que o único jeito de você mudar e você ensinar as pessoas é você passar pelo processo terapêutico. E aí ele teve dois alunos, que um era o John Pierracos, o outro o Alexander Lobo. Eles desenvolveram a terapia neo-reichiana, a terapia corporal. Eles desenvolveram a bioenergética. Depois que o William Reich desencarnou, depois que ele morreu, eles começaram a documentar todo o trabalho teórico e tecnicamente como é que podia ser trabalhado, tanto física quanto analiticamente, mentalmente, emocionalmente, esse processo dessa terapia. E aí eles desenvolveram a bioenergética juntos. A partir de um determinado ponto, o John Pierracos conheceu uma pessoa, uma mulher, a Eva Pierracos, que fazia um trabalho com espiritualidade. Ele se apaixonou por esse trabalho, o nome desse trabalho é Patchwork, um trabalho muito interessante. E aí eles se separaram. O Alexander Lowen continuou com a bioenergética e o John Pierracos foi para um processo de uma compreensão energética e espiritual do eu da gente. Qual a função do corpo e como é que nós poderíamos atingir o core, o centro energético da gente. O self, o eu superior, ou a espiritualidade para quem é mais espiritualista. E eles fizeram um trabalho assim muito bonito. Eu estudei com o John Pierracos. Era uma pessoa muito amorosa, compreensiva e tinha uma compaixão assim muito, muito grande. Né? O trabalho dele tudo era prático, ele não fazia o trabalho teórico. Então ele reunia todos os alunos e ele fazia terapia com todos os alunos. Um trabalho assim muito interessante. Né? Então, aos poucos, eu vou estar falando de várias linhas teóricas. Né? O trabalho tanto do John Pierracos quanto do Alexander Lowen são trabalhos mais compreensivos. O trabalho do William Reich é mais denso. Né? Então é isso.
para frente a gente vai estar falando sobre outros tipos de terapia, outras abordagens, outras técnicas. E a gente vai estar falando mais profundamente a técnica do Alexander Lowen e do John Pierracos. Que assim é um processo fascinante. A gente se conhecer através do nosso próprio corpo. Nosso corpo é nosso templo, é o instrumento que nós temos aqui para evoluirmos, crescermos como seres humanos.